fazer uma leitura com você num texto muito conhecido nosso, texto que fala sobre a tempestade, que na verdade em algumas versões fala de um temporal, que é a mesma coisa, mas é um temporal de vento. Lá no verso de número 35, diz assim, Marcos, capítulo 4, verso 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Até esses últimos versos que nós acabamos de ler. É interessante porque Jesus tinha acabado de pregar um dia inteiro. No verso 24 do capítulo 4, Jesus estava proferindo uma das parábolas durante o dia de ensino. E se você ler o começo do texto, Jesus prega para uma multidão e ele sobe num barco, entra num barco, e a multidão é tão grande, Jesus usa a lei da física, não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha nada. E a multidão era grande, então ele entra num barco e fala do barco para a praia, a multidão se assenta à margem da praia, de maneira que o próprio vento usa do passar da voz de Jesus, replicar a voz de Jesus. E ele ensina o dia inteiro. O trabalho de Jesus é uma coisa interessante, o ministério dele. Em algumas circunstâncias, e não foram poucas, além de pregar, além de ensinar, Jesus ministra, cura, ele expulsa demônios, ele faz tanta coisa. Mas nesse dia específico, Jesus deu-se o dia inteiro a ensinar, a ministrar. E no final da tarde, só quem fala o dia inteiro, pense num professor que o dia inteiro está dando aula, o dia inteiro, das 7 da manhã até às 18 horas. Pense em alguém que usa da voz como instrumento e fala o dia inteiro e fica em pé, ou mesmo sentado, mas que precisa, isso cansa demais. Porque entra aí esforço físico, esforço mental, usa você trazer aquilo que você sabe, trazer à prática na forma explicativa, há um desgaste no total, sabe Deus o quanto uma pessoa transpira, o quanto ela se dá para ensinar. Jesus ficou, nesse dia especificamente, Jesus ficou o dia inteiro falando, ensinando, dando detalhes. Óbvio que o irmão Marcos, assim como Mateus lá no capítulo 8, descrevem esse texto, mas muita coisa não está aqui. O que foi interessante que eles deram, que eles entenderam, mas tem muita coisa que a gente não sabe aqui. Como é que vai colocar um dia inteiro dentro de 33 versículos, né? Nesse caso aqui. Porque começa no verso 1, quando chega no 34, parece que o dia, segundo o texto, o dia terminou ali, aí ele fala:
Bom, passado isso, terminado isso, e algumas versões disso, depois disso, ou seja, quando ele termina no final do dia, ele está cansado, ele entra no barco, e alguns barcos tentam seguir Jesus. E Jesus, é interessante que físico, o emocional de Jesus não, mas o físico de Jesus está cansado. E em todo barco tem uma almofada única, que é uma posição de honra. E quando Jesus entra naquele barco, a Jesus é concedido a almofada, porque a ele é dado a honra. As pessoas sabem quem Jesus é ali, o mestre. E a gente olha para um dia inteiro, e não é o único dia que Jesus ministrou, expulsou demônio, fez uma série de coisas, mas nesse dia, ele estava literalmente cansado. E é interessante. Recebe aquele travesseiro que deram para ele e Jesus dorme. Eu tenho a impressão que foi uma coisa instantânea. Instantânea. Ele entrou no barco, deram o travesseiro, ele já encostou, deitou e dormiu porque estava cansado. E o próprio texto diz assim: Jesus estava cansado. E ele pega num sono muito, muito pesado. E é interessante que, mesmo Jesus estando no barco, levanta-se um temporal. Esta palavra no grego também significa um redemoinho. O texto fala um temporal de vento, a ponto de que essa tempestade de vento, ela toma proporções de furacão. Agora, quem já entrou num barco em tempestade, não chuva comum, tempestade, Jesus está dormindo, o barco estava agitadérrimo e Jesus não acorda. O sono está demais, porque o físico está cansado. E o temporal de vento chacoalha, porque as águas ficam agitadas pelos ventos, as ondas aumentam, e a quantidade, a intensidade das ondas, elas batem no barco a ponto das águas começarem a passar sobre o barco e começar a encher, entrar água dentro do barco. E é interessante que aquelas ondas estavam causando na vida dos discípulos, a equipe de elite, um pânico. Depois de um dia inteiro, de tudo que Jesus ensinou, mas não foi só aquele dia que eles aprenderam. Eles estavam ali com Jesus e começa uma tempestade. Eu pensei comigo, como é que uma tempestade se atreve a se levantar num barco onde Jesus está? Ora, levanta, Jesus físico está ali. Mas a tempestade que está atormentando ali fora, que está causando preocupação ali fora, em Jesus não causa nenhum tipo de transtorno. Jesus dorme tranquilo. Quem está preocupado com a tempestade são os discípulos, não Jesus. Ele está dormindo e dormindo gostoso. Se não acorda Jesus, não seria a tempestade que acordar Jesus. Porque Jesus sabia tranquilamente onde ele ia chegar. E quem deveria de saber isso também eram os discípulos. Porque vivendo com Jesus, Jesus falando para ele, entra, vamos entrar no barco, vamos para o lado de lá. Ora, puxa vida, Jesus falou. Então não deveria de ter acontecido tudo aquilo lá. Outro fator interessante é que no Mar da Galileia, aquela região é muito comum ventos virem de uma forma repentina e agitar as águas. Segundo alguns pescadores atuais, um irmão perguntou para ele, tempo desse atrás, falou, você já pegou uma tempestade no Mar da Galileia?
esse homem disse assim: já. E na sequência ele respondeu: nunca mais na minha vida eu quero pegar. Isso agora. Ele disse: o negócio é feio, o negócio é complicado. Mas essa não me parece que chegou nem perto daquela que Jesus estava. Mas ainda hoje, no Mar da Galileia, pela geografia das montanhas que estão acima, porque o Mar da Galileia ele se localiza numa região geográfica que favorece os ventos repentinos. Então aquilo é comum. E os pescadores de Jesus, os discípulos, porque tem pescadores ali, eles também estavam acostumados com tempestade. Afinal de contas, eles são homens da pesca. Mas naquele dia, aquela tempestade deixou-os atônitos, a ponto deles falarem coisas que são preocupantes. E é interessante que esses homens experientes em tempestades, naquele dia, ou de vento, tirou eles do eixo, descentralizou os homens que viram Jesus operar. Foi um dia em que Jesus falou de parábolas por parábolas de ensinamento. Me parece que eles não estão tendo consciência do que está acontecendo. Mas Jesus tem a consciência de tudo. Entre a aula dada o dia inteiro, chegou a hora de um exercício prático de fé. É o exercício de tudo aquilo que Jesus falou durante o dia. Era a chance dos discípulos aplicarem com fé texto. Talvez alguém pergunte assim: Jesus, como que ele dorme? Jesus não está nem um pouco preocupado com o temporal? Não. Segundo o texto, Jesus não está ocupado, não está preocupado com o temporal. Eu fiquei lendo o texto de Mateus e também de Marcos, e ambos os textos, e também de Lucas, você vai encontrar o seguinte: os três relatam este episódio, mas nos três relatam que Jesus estava ocupado. Nos três, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar Jesus ocupado. Em quê? Em fazer a obra. Ele não está em outra situação. Ele está ocupado. Sabe, irmãos, por que Jesus não está preocupado com aquele temporal? Porque pessoas que se ocupam no reino sabem que faz parte o levantar de temporal na vida dele. Todo mundo que se envolve com as coisas no reino é fato. Grave isso. Se Jesus temporal na vida dele, imagine eu, você, que é envolvido em questões do reino, se não vai se levantar temporal, por que nós seríamos melhores que Jesus a ponto de um temporal não se levantar contra a vida da gente? Então, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus está ocupado. Pessoas ocupadas no reino estão sujeitas a serem atingidas por um processo de tempestades de vento. Você não entende por que está indo tudo bem. As coisas estão caminhando num projeto, numa linha tranquila. De repente vem um vento, entra um negócio, parece que perdemos o controle das coisas,
o temporal de vento parece que começa a agitar a nossa vida. É uma questão que se levanta aqui, é uma questão que se levanta ali. Eu quero transportar isso para a vida, às vezes, pastoral. As coisas estão indo mais ou menos no nosso controle. Isso é um perigo. Porque a gente acha que agora tá bom, agora vai. De repente vem um temporal de vento e a gente fala, meu Deus, por onde entrou essa rajada de vento? Por onde entrou? A gente nem sabe por onde entrou. Às vezes na nossa vida, principalmente de fato e de direito, quando nós estamos comprometidos, envolvidos, alinhados, aliançados com o reino de Deus, a gente não está inerte. É impossível. Alguém que está vivenciando o reino de Deus, ele não fica inerte, ele está vivendo, ele está respirando o reino, ele está trabalhando, alguma coisa ele está inserido, está evangelizando, está comprometido, de alguma maneira ele está. Ele não é alguém que só senta no culto, no banco, não é. Mas é interessante, porque se você olhar para Jesus, o próprio Jesus que está vivendo esse tempo na vida dele, sofre um temporal. Mas por que o temporal se levanta na vida de Jesus que está ensinando? Está ensinando aquele dia. Será que faz sentido isso? Faz, irmão. Lógico que faz. Tudo passa pelo crivo e da vontade de Deus. Mas neste caso, nem Jesus foi poupado de um temporal de ventos. Ventos que você, a senhora, deve estar começando a lembrar agora. Tinha uma dor, aquilo agravou, o médico pede uns exames meio de urgência e, de repente, aquela notícia, mas como assim? Eu faço exames periódicos, ventos que vêm, ventos, e, de repente, mas como? Eu tô vivendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou cuidando disso, eu tenho tanto projeto, agora que a igreja ia fazer isso, agora que eu estava comprometido com aquilo. Pois é, meu irmão, o que não acontece é levantar temporal para quem não está ocupado. Nunca vai se levantar temporal para quem não está ocupado no reino. Temporal levanta para quem está ocupado. Agora, com Jesus, ele era um homem que estava o tempo todo ocupado. Aí a pergunta é, será que Jesus não se importa com o temporal? Sim, o texto diz que ele se importa. Mas ele não dá valor ao temporal. Jesus era um homem ocupado. Então, o temporal ou as tempestades não faziam parte da tomada de atenção de Jesus. Porque Jesus estava ocupado com aquilo que é útil, com aquilo que de fato faz sentido. Porque se Jesus para dar atenção aos temporais, ele não faz o que ele tem que fazer. Ele está descansando. O texto diz que ele dorme tranquilo com a cabeça no travesseiro. Jesus não se preocupava com as circunstâncias daquele temporal. A verdade é que o homem Jesus ali encarnado, ele está dormindo, ele nem sabe, ali descansando. O barco está pulando de um lado para cá, agitado de um lado para o outro, Jesus está dormindo. E ele não se importa. Quando acordam Jesus e falam, o mestre, a primeira pergunta que fazem para Jesus é uma pergunta um pouco indelicada. E talvez a gente pare para pensar agora e falar, acho que eu já falei isso para Jesus. Se eu não falei, eu pensei. Será que Jesus realmente se importa com o que eu estou sofrendo? Será que Deus realmente está comigo? Será que Deus realmente está comigo nesse barco? Está comigo nesse barco? Porque a primeira coisa que eles falam ao acordar Jesus é falar, ô Jesus, mestre, o senhor não se importa não que a gente morra?
acordar o senhor, sei que o senhor está cansado. Não, já foi logo, o senhor está aí dormindo e nós estamos para morrer. Aí Jesus, com a maior tranquilidade, ele se levanta, vai até proa e dá um comando para o vento, para o mar, e lança aquela paz que ao comando dele se aquieta as coisas, e ele fala para os discípulos aquilo que a gente leu agora há pouco. A gente vê nesse texto algumas coisas interessantes, porque será que Jesus não sabia que naquela noite haveria uma tempestade? Provavelmente Jesus sabia. Provavelmente ele sabia que ao entrar no barco, naquela noite, uma tempestade viria sobre eles. Mas ele ensinou o dia inteiro. Ele mostrou para eles, pela palavra, as coisas que a fé são capazes de produzir. E depois daquele dia inteiro de ensino, veio a prova. A prova era a qual? Eles tinham que colocar em prática o que eles escutaram durante aquele dia. Mas naquela prova da tempestade, os discípulos foram reprovados. Porque eles, o que ouviram durante o dia, eles não trouxeram para a prática. E é interessante porque ouvir a palavra de Deus deveria de produzir fé na gente. Sim ou não? Fraco, né? Ouvir a palavra de Deus para os crentes deveria de nos impulsionar a dizer amém, aleluia, isso mesmo, estamos convictos. Porque de fato, nós cremos naquilo que diz a Bíblia, cremos naquilo que vem do altar. Aqueles discípulos também ouviram Jesus ensinar, mas na noite do temporal, no teste do temporal, eles não exercitaram a fé. E é interessante você e eu, nós não nos esquecermos que a nossa fé sempre será testada, até para recebermos aquilo que nós ou pedimos, ou que Deus quer entregar, ou pelo o ato simples de Deus, de querer nos provar. Eu subo aqui à tribuna essa noite para pregar uma palavra como esta. Ok? Não estou livre do próprio Deus dizer, ok, agora é com você. Vou trabalhar nisso com você. Nós não estamos livres de ler esse texto, pregar para alguém, cantar alguma canção baseada nesse texto, dizer para alguém alguma coisa e de repente o Senhor dizer, ok, agora... Ele talvez nem diga, mas acontece uma situação, como que um temporal, uma notícia que vai chacoalhar o nosso barco, seja ela qual for, porque não tem nada mais complicado para nós que coisas que nos tiram do eixo. Coisas que nós estamos aqui, ó, tá tranquilo. Sabe quando você está com as coisas no seu controle e de repente um vento forte entra em casa, um vento forte entra no trabalho, um vento vem na saúde, um vento vem na família, um vento vem sobre a igreja. Pastor, mas a igreja é do Senhor Jesus. Mas a igreja precisa sempre lembrar-se que ela precisa vivenciar fé. Fé. Porque cantar aqui é muito lindo, irmãos. Tomar a ceia, participar da ceia é muito lindo. Mas vivenciar fé. Sempre nós seremos testados. Quando tudo estiver bem, prepare-se, porque a qualquer instante a gente poderá ser testado. Há uma guerra espiritual em todo o tempo. Tem visto, meu servo Jó também pudera. O Senhor dá tudo para ele, falou, só não toque nele. Nós sempre poderemos. Sabe, irmãos, a fé sendo testada, sempre. Talvez seja esse o motivo que Deus permite situações difíceis na nossa vida.
E talvez seja uma tristeza quando nós não somos aprovados por Deus diante de algumas tempestades. Quando murmuramos, quando pensamos em desistir, quando falamos o que não deve, e quando a gente fica repetindo coisas do tipo, olha o que os discípulos falaram. O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Onde é que Deus está que não está vendo essa injustiça que nós estamos sofrendo? Onde é que Deus está? Será que Deus está neste lugar mesmo? Será que Deus está realmente na vida de fulano mesmo? Será que Deus realmente se importa? É a primeira coisa que a gente faz quando um temporal vem. A primeira coisa é a gente questionar se o cuidado de Deus ainda é o mesmo. É como se Deus só fosse Deus da nossa vida quando as coisas estão bem na nossa vida. É como se quando as lutas, os ventos viessem, Ele não fosse Deus. Meu irmão, esse é um dos motivos que muitas das vezes estacionamos em algumas áreas de crescimento, seja qual for, financeira, ministerial, espiritual, familiar e etc. Porque na hora que o vendaval vem, o temporal vem, ao invés de sair da nossa boca palavras do tipo, ok, vamos reunir a família, vamos nós dois, vamos orar. Vamos levantar a igreja e vamos orar. A primeira coisa, não, vamos chamar fulano e ciclano, levantar um clamor. Mas e nós? É como se nós não pudéssemos orar. Nós podemos orar. Aliás, nós temos que orar. A primeira coisa que fazemos é, acho que não, acho que acabou, não sei, acho que Deus não está mais, Deus não está olhando para mim. Porque os discípulos que e de alguma maneira não passou pela mente assim, sei, estou orando tanto, parece que não acontece nada, não vou nem pedir para levantar a mão. Ainda bem que Deus, não nos trata segundo algumas coisas que a gente fala. Então não podemos pecar contra o Espírito. Mas imagine, a pergunta é possível confiar em Jesus durante a tempestade? Sempre. O texto diz que Jesus dormia no barco. Durante a tempestade. Continue confiando em Jesus Cristo, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha, eles tinham motivos para não temer. Olha para o texto. Eles tinham motivo para não temer, mas temeram. Primeiro, no verso 35, Jesus disse para ele, vamos até o outro lado. Ô, meu irmão, se Jesus disse vamos até o outro lado, então eles iam chegar no outro lado. Não era para duvidar, mas duvidar. Quando Jesus ordena algo para a gente fazer, meu irmão, Ele nos capacita para obedecer. Mas os discípulos falharam. E quando Jesus diz para os discípulos, vamos até o outro lado. Quando Jesus diz para você, segue, faça, não pare, entenda, nada pode impedir os planos de Deus na sua vida e na nossa vida. Porque foi Ele que falou. Jesus não disse para os discípulos que seria uma viagem tranquila, uma viagem fácil. Ele apenas disse para eles, olha, nós vamos para o outro lado. Ele acaba dizendo, nós vamos chegar lá. Eu não quero estimular você essa noite para ser um jargão na sua vida. Porque precisa vivenciar essa palavra. Precisa ter fé nessa palavra. Mas se você vive pelo reino,
Se você crê na palavra de Deus e o Senhor tem dito para você, entra no barco, vamos para outra margem, eu quero declarar o que a Bíblia diz que é verdade. Não é palavra de homem, é palavra de Jesus. Outra coisa que não era para eles terem perguntado para Jesus, o senhor não se importa? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava ali com eles fisicamente. Meu irmão, Jesus estava ali em carne e osso. Como é que vocês têm? Como é que vão morrer? Você acha que Jesus é doido? Mas eles duvidaram. Outro motivo pelo qual eles não podiam ter feito aquela pergunta e aqueles questionamentos é porque eles viram os milagres que Jesus já fez. E esta noite, eu quero que você, como de costume, lembre-se de algumas coisas ruins que já aconteceram na sua história, em que talvez você e eu, nós achamos que seria o fim de algumas coisas, ou o fim de algumas áreas da nossa vida. Mas não foi o fim, não morremos, não ficamos estacionados. Os discípulos viram os milagres, eles viram o que Jesus tinha feito. E o Senhor diz para nós essa noite: você sabe do que eu já fiz na sua vida durante todo esse tempo. Não é esse temporal, não é esse vendaval que vai mudar o que Deus é na sua e na minha vida. Outra coisa, meu irmão, é que mesmo durante uma tempestade, e no caso aquele temporal, Jesus está tranquilo no barco. Você consegue imaginar Jesus dormindo no barco? Consegue imaginar? Barco para lá, para cá, para lá, para cá, ondas fortes, água entrando no barco e Jesus dormindo tranquilo. Eu queria que você entendesse pela fé, meu irmão, não é porque eu estou falando, é porque Deus tem assim tratado conosco. O barco que Jesus está, a gente sabe. Quando todo mundo olha e pensa, vai afundar. O barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não vai à deriva. Sabe qual é o maior perigo que está acontecendo naquele ambiente ali? Naquele maior ambiente, o problema não é o vento e o problema não é o mar. O maior perigo que está acontecendo durante aquele temporal chama-se incredulidade. É ouvir e na hora da prática recuar. Ah, pastor, mas é que o senhor não está no meu lugar. E nem você no meu. E nem você no dele. E nem você no dela. E nem você no dele. Cada um tem sua guerra. Cada um pode passar pela sua tempestade. Sabe o que nos torna comuns? É que apesar de cada um poder passar por uma determinada ou determinadas tempestades, o mesmo Jesus que está no barco com o irmão Jesus que está no barco do Alisson é o mesmo Jesus que está no barco da Lavínia. O mesmo Jesus que está no barco do Aguinaldo é o mesmo Jesus que está no barco do Alisson. Você pode estar num tipo de tempestade, mas quem olha de longe acha que o barco está afundando. Ou acha que o barco vai afundar. O perigo não está no vento e o perigo não está no mar. O perigo está na
ao redor. Quando é que foi problema para Deus fazer brotar água no deserto? Quando é que foi problema para Deus fazer cair pão do céu no deserto? Quando é que foi problema para Deus abrir o mar vermelho? Quando é que foi problema para Deus, através de Josué e os sacerdotes, abrir as águas do Jordão? Quando é que foi problema para Deus guiar as mãos de Davi, que através da pedra grava na testa de Golias e Golias cai? Quando é que foi problema para Deus? Quando o profeta Samuel intercede porque a arca estava num momento ruim, tinha sido levada, depois ela traz de volta, o povo está gemendo, o povo está chorando, e ele faz o sacrifício, os filisteus estão voltando, e ele está fazendo o sacrifício. Ele diz, creio no Senhor. Quando é que foi problema? No momento do sacrifício, que o céu troveja e os filisteus são derrotados. O problema não está nas circunstâncias. O problema está dentro de mim quando eu começo a olhar para as circunstâncias ou para a tempestade e dizer para Jesus, o senhor não se importa? O senhor não se importa não? O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui dentro de casa? O senhor não está vendo o que está acontecendo aqui na igreja? O senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha saúde? O senhor não está vendo o que está acontecendo no meu trabalho? O senhor não está vendo esse menino aqui dentro de casa? O senhor não está vendo essa vizinha perturbada que tem aqui? O senhor não está vendo aquele chefe do meu trabalho? O senhor não está vendo isso? Sim, ele está vendo. Mas não se esqueça que ele é o teu Senhor, que ele é o teu Deus, que ele é aquele que cuida de você, ele é aquele que põe anjos ao teu redor, ele é aquele que está ao teu lado de dia e de noite. Não se esqueça! Não se esqueça que ele disse que 1000 levantarão de um lado para te pegar, 10.000 estarão à tua direita, mas ele diz, você não vai ser atingido, você vai olhar, você vai contemplar, fizeram armadilha, fizeram cilada, mas você vai passar pelo meio deles e nada vai te acontecer. Na verdade, o medo deles levou eles a questionar se Jesus se importava. Esta noite, minha igreja, com todo carinho, a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, o que temos perguntado para Jesus? O Senhor não está vendo o que nós estamos